Olá, pessoal! Ei, gente! Boa noite! Olha só, vamos começar aqui a nossa live hoje. Deixa eu arrumar aqui. Tudo bem com vocês? Oi, Cristina, tudo bom? Bom, pessoal, vamos chegando aqui para a nossa live hoje. Aqui pelo Instagram. Olha aí, hoje, pessoal, o tema escolhido para a gente conversar aqui é autocobrança. Gente, quero perguntar aqui uma coisa para vocês. Vocês já tiveram aquele chefe chato? Sabe assim, aquela pessoa que é insaciável, que por mais que você faça e você faz melhor e melhor, a pessoa sempre bota um defeito, sempre acha uma coisinha errada. Então, essa pessoa que é insaciável, ela acaba sendo extremamente danosa pra gente, né? Porque ele é o quê? É um... Deixa eu ver. Oi, gente, boa noite. Isso, vamos chegando. Então, essa pessoa é um tirano, essa pessoa assim que só cobra da gente, por mais que a gente faça, nunca reconhece, não é capaz de falar nada de positivo pra gente. É o tirano. E a autocobrança nada mais é que o tirano que existe dentro da gente, né? A gente fica lá se colocando para baixo. Isso. E olha só aqui o André falando aqui, ó, estou passando por isso e agora, depois de 16 anos de empresa, meu Deus, você está lidando com um tirano 16 anos, senhor. Agora, eu acho que tem gente aqui que está passando mais tempo ainda com esse tirano, né, não? Porque tem gente que é tirano consigo a vida inteira se pondo para baixo, a vida inteira se chateando. Me conheci no Dalcides, que legal. Gente, olha só, vou voltar no Dalcides, está marcado já, o mês que vem, já tem 2 datas lá que nós estaremos juntinhos. O legal do programa do Dalcides é que tem tempo para a gente responder perguntas, né? É bem bacana. Bom, então vamos lá, gente. O nosso tema hoje vai ser como lidar com essa autocobrança demasiada, que o problema da autocobrança é que ela é uma armadilha e é um caminho para a procrastinação. Então, toda vez que a gente quer fazer alguma coisa e a gente não consegue, é porque parece que sempre falta alguma coisa. Ou falta um conhecimento, ou falta um recurso. Você fala, não está bom ainda. Não, eu não vou lançar esse vídeo, porque esse vídeo ainda está faltando alguma coisa. Então, o tempo todo parece que você está, sabe, com foco na falta. Esse é o problema da pessoa que se cobra demais. A pessoa que se cobra demais, ela se disfarça de perfeccionista, né? Então, ela fala, não, eu quero fazer direito, eu preciso fazer perfeito, eu preciso fazer o meu melhor, eu não consigo fazer de qualquer jeito, né? Então, só que o problema, gente, é que o tempo passa e aí, no final, a gente acaba não fazendo, porque sempre falta alguma coisa. Então, inclusive, tem gente que fica fazendo curso, um monte de curso, e no final não consegue ganhar dinheiro com os cursos que realizou, tá? Então, o nosso objetivo aqui na vida é você usar o conhecimento que você adquiriu, né? Então, vamos lá. Existem 3 tipos de autocobrança. Então, você vai ter a pessoa que é crítica demais consigo mesma. Então, é aquela pessoa assim que ela não precisa de ninguém enchendo o saco dela, porque ela faz isso sozinha. Então, ela se põe para baixo, ela se cobra e tal. Nós vamos ter também um outro tipo de cobrança, de perfeccionismo, que é aquela pessoa que é crítica com os outros. Então, ela é muito exigente, ela cobra demais dos outros. Então, ela fala, não tá bom. Sabe a pessoa crica? Acho que todo mundo conhece alguém crica assim, né? Oi, boa noite, gente. Pessoal dando boa noite aqui, chegando aqui na live. Obrigada, viu, pela companhia. Muito obrigado. Tá legal hoje, hein? Vou dar dicas aqui no final, várias, aliás, porque não tem mais como você ter desculpa para ficar perfeccionista demais e procrastinando. Então, vai ter aquelas que são críticas demais com os outros, e nós vamos ter também a pessoa que é crítica, que é um tipo de crítica social, que é aquela pessoa que projeta o crítico no outro. Então, ela acha que para ela tá bom, mas ela acha que o outro sempre vai achar que precisa fazer mais. Entendeu essa pessoa? Então, olha só, nós vamos ter o crítico demais com a gente mesmo, o crítico que é com os outros e o crítico que acha que os outros vão cobrar demais.
quanto mais, quanto mais você se encaixa nesses perfis, pior vai ser. Porque a gente tem aquela pessoa que se cobra, acha que o outro está cobrando e ainda é chato com os outros, sabe? Então é muito desagradável, porque você acaba ficando uma pessoa muito amarga, tá? Agora, qual que é o problema do crítico interno? É o foco na falta, tá? E de onde vem esse problema? Bom, então vamos ver. Em primeiro lugar, existem algumas questões que facilitam esse tipo de pensamento. Em primeiro lugar, é o pensamento dicotômico. O que é isso, gente? É aquele pensamento tudo ou nada. É bom ou é mal? É tá no céu ou tá no inferno? Ou me amam ou me odeiam? Quer dizer, não existe meio termo. Então, essa pessoa que é crítica demais, ela não aceita um meio termo. Não dá para ser um bom. Ou tem que ser um excelente, ou não vai nada. Só pode ser o excelente, tá? Então, isso é complicado, porque nós nunca vamos chegar à perfeição. Não dá para ser assim, tá? É muito além daquilo que a gente pode. E então, esse pensamento de tudo ou nada, ele já é um problema. E ele vem, e ele é muito comum na nossa sociedade, né, gente? Porque se você for ver, por exemplo, a nossa sociedade ela é extremamente competitiva. Então, se você pegar um time de futebol, você vai ver que são vários jogadores, mas quantos têm um salário milionário? É um, não é? É o que faz o gol. Tá certo? Então, assim, é muito injusto, porque você tem 11 pessoas lá correndo, se matando ali, se dedicando, todos iguais, só que um leva o louro. É aquele que faz o gol, lógico, ele é pago para fazer aquilo, tá no papel dele, tá na posição dele, ele só vai lá e arremata, tá certo? E é ele que leva os louros. Então, é muito desagradável isso. Por isso que eu acho injusto, né? Porque você nunca vai conseguir ter sempre o primeiro lugar. O primeiro lugar, vamos dizer assim, são para aqueles poucos, a gente sabe disso, né? E aí a gente fica querendo sempre o mesmo lugar. Todo mundo quer a primeira posição. E aí não tem a primeira posição para todo mundo. Tá? Então, assim, a nossa sociedade, ela prega muito isso, né? Que você tem que ter aquele carro, você tem que ter aquela casa, você tem que ter um padrão de vida assim ou assado, e se você não for assim, você não é ninguém, tá? Então, assim, a gente tem esse problema também da questão da competição. Quem esteve na live passada, a gente falou sobre a questão lá do Jardim do Éden, né? Quando Adão e Eva caem do paraíso, o que eles sentem? Vergonha. Por quê? Porque eles se comparam a Deus. Então, eles enxergam quanto eles estão distantes daquela perfeição e eles sentem vergonha deles. A pessoa perfeccionista, a pessoa que se cobra demais, ela faz exatamente isso. Ela sente vergonha dela, por quê? Porque ela se compara com alguém que às vezes é muito bom em um quesito. Então, olha só o pensamento da pessoa que é crítica demais. Em primeiro lugar, o que ela faz? Ela tem um erro de juízo, ela tem um erro de julgamento, tá? O que ela faz? Ela pega o único fator de comparação, por exemplo, ou uma pessoa extremamente famosa. Então, vamos supor que eu queira ser cantora, tá? O que eu faço? Eu pego já logo o mais ferrado de todos, assim, o mais bambambam de todos para me comparar. Em primeiro lugar, já começa aí errado. Você vai pegar o melhor modelo do mundo para se comparar. Você não vai se comparar com o Zezinho da esquina, que também tá começando a cantar. Não, você vai pegar um bem famosão. Então, quer dizer, você nem começou a cantar ainda, já pegou um cara lá, né, um Roberto Carlos, entendeu? Que para ele ser famoso, ele teve uma série de condições para ele chegar ali. E não foi só talento, foi uma questão de oportunidade, foi uma questão de cenário da época, foi uma série de situações que levaram ele ali. Mas a gente pega um único aspecto, né? É tipo a fama que ele tem. Tá. Depois a gente desconsidera todo esse contexto, né, que levaram ele ali,
Tá? E se você for conversar com essas pessoas assim que são muito famosas ou que elas conseguiram um destaque na sua profissão por alguma razão, todas elas vão falar que também teve um fatorzinho sorte, tá? Por quê? Por conta do momento. Então tem essas músicas que estouram, né? E que nem o cantor sabia que ia estourar, tá? Mas por uma série de condições, aquilo ali, tipo, encaixou numa necessidade que estava lá naquele momento e deu certo. Mas se a própria pessoa tentar fazer tudo de novo, não vai dar certo, porque foi uma contingência, foi uma somatória de situações. E quando a gente se compara a outra pessoa, a gente não leva em consideração tudo isso. A gente só vê o resultado. A gente só olha que o cara chegou lá e desconsidera todo o restante, entendeu? Inclusive, a história de vida da pessoa. Tá? Às vezes a pessoa nasceu numa família que já deu condições desde pequena e a gente não, tá? Então, assim, tem uma série de coisas que a gente não enxerga, porque a gente nem conhece a história de vida da pessoa. A gente já pega só o resultado final e fica lá se comparando com aquela pessoa. É lógico que a gente vai se frustrar, tá certo? Porque é injusto com a gente mesmo. Então, percebe o quanto nós somos tiranos com a gente? Então, a gente às vezes se queixa que a gente tem pessoas que enchem o saco, né? Que cobram demais da gente, que nunca estão satisfeitos, mas nós somos iguais. Toda vez que a gente se cobra além do que é necessário, a gente também está sendo um chefe tirano, a gente também está sendo uma pessoa muito chata, né? Com a gente mesmo, uma pessoa que nunca está satisfeita, né? Parece que quer sugar nossa alma. Horrível isso. Tá? E nós fazemos isso. Agora, qual que é o problema da gente ficar nessa crítica demais? Primeiro, ela vai levar a gente à inveja. A gente começa até a ficar com raiva da pessoa que é famosa demais. Dá até raiva. Por quê? Porque a gente começa a achar que a vida é injusta com a gente. Então, quando a gente começa a se comparar com alguém que está numa situação melhor que a gente, por exemplo, a gente pega aqui no Instagram. Então a gente tem essa luta, essa briga, disputa de seguidores e de likes e não sei o quê. Tanto que tem até gente viciada nisso, né? Porque se ela não tem aquela quantidade de likes, ela fica deprimida, porque ela confunde o amor das pessoas, o estar junto, com essa penca desse like. Entendeu? E aí ela começa a achar que ela vale menos por conta disso, né? Olha que erro de juízo, né? E isso vai fazendo com que dentro da pessoa que não alcança o resultado rápido, ela começa a ficar com raiva da vida. Então, a gente começa a ficar com ressentimento, dá até raiva da pessoa. Por exemplo, vamos supor que você trabalha no escritório, que você tem um chefe que você considera incompetente. Então, você fala assim, pô, aquele cara ganha mais do que eu. É um burro. Ele toma decisões erradas. Eu sei mais do que ele. Eu deveria estar naquele lugar. Aí você começa a ficar com ranço daquele cara, porque aquele cara, ao seu ver, vale menos que você, e você que, no seu julgamento, trabalha mais e melhor, deveria estar no lugar dele. Pronto. O que começa a acontecer dentro de você? Você começa a ficar com uma raiva, um ranço daquela pessoa, que até dá a respirar da raiva. Então, esse ressentimento, ele vai ficando assim, te corroendo dentro de você. Agora, pensa bem, aonde é que está a raiva? Onde é que está o ressentimento? Dentro de você, não está com o chefe, que a gente fica com raiva. Ele está lá, mó feliz, ganhando o salário dele, entendeu? Vivendo a vida dele, bem animado. E a gente está com aquela raiva, tá certo? Então, o perfeccionismo demais, a crítica demais, ela vai levar a isso. Esse é o problema da autocrítica. É quando ela não nos leva para um lugar onde nós seremos melhor amanhã. Mas ele está tirando da gente o nosso pior, ele está tirando o nosso lado invejoso de dentro da gente, e a gente está ficando rancoroso com aquela situação, e no rancor a gente não consegue crescer.
Porque a gente fica aprisionado numa energia, numa energia que não é propícia para o florescimento, para a prosperidade. Ela é ao contrário. Por exemplo, o fluxo da prosperidade, eu sempre falo, ela é para uma direção. Toda vez que você pega a tua energia e você caminha para outro lado, que é esse lado da raiva, do ressentimento, né? É ruim. Aí olha só o caminho da autossabotagem aqui, né? Então, quando você está... o Jordan Peterson, ele é um psicólogo, autor de um livro chamado, acho que 12 Regras para a Vida. Não sei se vocês já ouviram falar, ele é um bambambam que está bombando aí agora, no momento, e ele fala da trindade do mal. Você não tem a trindade do bem, que é o Pai, Filho e Espírito Santo? Você vai ter a trindade do mal, que é a arrogância, a falsidade e o ressentimento. Então, a arrogância é esse orgulho que a gente tem, né? Do tipo, eu sou melhor, e ninguém reconhece, e os outros que são tudo uns trouxa, todo mundo gosta e baba ovo naquelas pessoinhas, né? Isso é o quê? É o nosso orgulho, que a gente se acha melhor. E o que é o orgulho, gente? O orgulho, ele na verdade mascara uma baixa autoestima. Todos nós somos orgulhosos, tá? Todos nós, porque todos nós, no fundo, temos lá um quezinho de baixa autoestima. Quando eu falo isso, eu não estou querendo falar que a gente tem que ser vítima, não. Eu acho que só que a gente tem que reconhecer que nós não somos perfeitos, a gente não sabe tudo e tudo bem, entendeu? É falar, tudo bem, não vou encanar com esse negócio. Agora, o orgulhoso é aquela pessoa que precisa reforçar o tempo todo que ela é bom. Então ele fica lá, eu sou bom, eu sou bom, eu sou melhor, eu sou inteligente, sabe? Mas é falso, é uma afirmação falsa, ela não vem do coração, porque se vem do coração, você nem precisa afirmar, porque é uma coisa que você já aceitou dentro de você. Vamos supor que você, sei lá, faz bolo muito bem, e que você já fez trocentos bolos e tal, então você já sabe que você faz bem, você se apropriou daquilo. Quando você se apropria de uma coisa, aquilo deixa de fazer efeito em você. Fala assim, ô fulaninho, você faz um bolo bom. Fala assim, isso é verdade, eu faço mesmo. E tudo bem. Você não precisa ficar falando assim, eu faço, hein? Eu faço um bolo, hein? Eu faço um bolo gostoso, hein? Olha, gente, eu faço um bolo gostoso. E fico falando pra mim, eu faço um bolo gostoso, eu faço um bolo gostoso. Eu não preciso ficar reforçando isso pra mim, porque eu já sei. O empoderamento é isso, é quando eu já sei, isso deixa de ser um problema. Eu sempre falo assim pro pessoal da mentoria, ó. Aliás, gente, eu quero fazer um parênteses aqui, que eu recebi um carinho em forma de chocolate, olha só. Gente, esse daqui foi o presente, sabe de quem? De uma mentoranda minha, Letícia. Olha só, que ela mandou, recebi agora há pouco, gente. Olha só, chocolate. Que delícia. Letícia, muito, super, mega, hiper obrigada pelo seu carinho em forma de presente. Eu estou recebendo com todo o meu coração. Muito obrigada pelo gesto, pelo carinho, viu? Obrigada mesmo. Então vamos lá. Vamos voltar aqui. É uma delícia, viu? Porque a gente tem uma relação muito legal assim com o pessoal da mentoria. Aliás, quem quiser a mentoria também, vem participar, que vale super a pena. É rápido e funciona. Então, o que acontece? Eu sempre falo pro pessoal da mentoria assim, imagina você aí, você tem geladeira em casa, não tem? Todo mundo tem geladeira, né? Pensa na geladeira que você tem na sua casa. Ticinha! Ai, Letícia! Obrigada, minha linda! Obrigada, viu? Pelo presente. Eu amei, você sabe, né? Eu já mandei mensagem para ela. Olha só. Pensa na geladeira aí que você tem na tua casa. O que você sente quando você pensa na sua geladeira, que você já pagou, que está lá funcionando? Não sente nada. Você não tem que sentir nada, por quê? Porque você já tem. Então, a nossa mente, ela funciona assim. Quando você já tem alguma coisa, você não sente angústia. Você não tem nenhuma sensação estranha, porque já é seu. E se por acaso você queimar a sua geladeira, você simplesmente vai na loja e compra outra, certo? Porque na tua cabeça, na tua mente, não existe vida sem geladeira. É uma coisa, assim,
que você vai ter que fazer. Com dinheiro ou sem dinheiro, você vai ter que comprar aquela geladeira, certo? De alguma forma, você vai arrumar um jeito de comprar uma geladeira nova se a sua quebrar hoje, agora, tá? Então, os nossos talentos, eles têm que funcionar da mesma forma. Eu não preciso ficar reforçando o tempo todo, como, por exemplo, não faz sentido eu falar assim, eu tenho uma geladeira, hein? Eu tenho geladeira, gente, eu tenho geladeira. Não precisa. Quando você já tem isso dentro de você, que já é seu, isso deixa de ser problema. Os nossos talentos são a mesma coisa. Então, o orgulhoso, como ele é muito inseguro dos próprios talentos, ele precisa reforçar para ele mesmo o tempo todo. Aliás, a diferença do orgulhoso e do vaidoso é que o orgulhoso, ele precisa saber que ele é melhor que os outros. Agora, o vaidoso precisa que os outros saibam e elogiem ele, tá? Mas os dois são muito inseguros. O orgulho é a máscara da baixa autoestima. A gente precisa do reforço, eu preciso ficar lembrando o tempo todo. E não faz sentido, porque se eu tenho um talento e eu me empoderei dele, eu não preciso ficar reforçando essa mensagem como eu faria com a minha geladeira. Do tipo, tenho geladeira, tenho geladeira, tenho geladeira. Cara, já é a minha geladeira e ponto. Ninguém pensa nisso, porque já é sua, tá? Então, olha só, a arrogância, então, que vai fazer parte da trindade do mal, então, assim, ó, a arrogância, ela vai levar ao quê? A arrogância, a falsidade e o ressentimento, que é a trindade do mal, né? Então, assim, quando você está ressentido, significa que teu orgulho está ferido, certo? Então, isso é o ressentimento. Você não se sente reconhecido por alguma razão. E aí, muitas vezes, o que você faz? Você cala. Você não fala, você não dá voz a você. E às vezes você tem até razão. Às vezes você deveria falar. Às vezes você deveria impor, lutar por você, pela sua vaga, pelo seu espaço. E aí você simplesmente cala. E quando você cala, é a tal da falsidade. Por quê? Porque você não dá voz a você. E você finge, você fica falso, finge que aquilo não te atingiu. Finge que está tudo bem. E no teu orgulho você fala, não vou me rebaixar a isso, né? Só que dentro de você já está surgindo ervas daninhas, tá? E isso vai fazer com que você fique mal, porque essa energia ruim vai te fazer somatizar, tá? E essa raiva interna, que é tudo gerado aí pela autocrítica, né? Então, por exemplo, o ressentimento ele vem talvez de um não reconhecimento no trabalho. Às vezes você esperava um elogio e você não obteve porque você se esforçou demais, você se cobrou demais para entregar aquele trabalho, fez o seu máximo possível e aí, né, não teve o resultado e você ficou ressentido. Ficou ressentido, não deu voz a você, começou a ficar com aquela raiva dentro de você, certo? E aí você vai começar a ter sintomas. Aí ele conta aqui no livro, o Peterson, que tem um paciente que tem TOC. Sabe o que é TOC, gente? É o transtorno obsessivo compulsivo. É aquela pessoa que fica fazendo rituais, fica lavando a mão trocentas vezes, sabe? Fica fazendo rituaizinhos de comportamento, arruma tudo no lugar, tudo em ordem e tal. E um paciente tinha um toque muito forte, né? Um ritualzinho lá muito forte. E quando ele foi fazer a terapia, ele percebeu que o que estava gerando aquele toque, aquele ritual, porque a pessoa tem necessidade de controle. O toque, ele é gerado por ansiedade. Então, você tenta controlar a ansiedade colocando uma ordem. Por isso que a pessoa fica fazendo tudo do mesmo jeito. Ela faz do mesmo jeito porque, pelo menos naquele ponto, ela tem um pouco de controle. E o resto pode estar um caos, mas lá no mundinho dela, ela consegue fazer um controlezinho, tá? É assim que funciona a neurose aí do toque, certo? E aí, quando foi investigar a causa desse toque, era porque esse cara tinha tanta raiva de um familiar dele
que a fantasia que ele tinha era de esgoelar a outra pessoa. E para ele não esgoelar a outra pessoa, o que ele fazia? Ele segurava a energia e transformava aquilo num ritual de comportamento. Então ele conseguia controlar um pouco aquela agressividade que tinha dentro dele, aquela agressividade mortal, porque ele tinha fantasias de esgoelar, de matar outra pessoa. Então, para ele não fazer isso, ele ficava lá segurando aquilo. Mas de onde veio aquela raiva? Ela veio de um ressentimento, tá certo? Então, gente, esse problema da autocobrança, se a gente não tomar cuidado, ele vai levando a gente por caminhos que nos desvirtuam, né? Então, o nosso objetivo é sempre ser melhores a cada dia. Mas quando a autocrítica ela é demais, ela vai nos desviar do caminho para sermos pessoas melhores e vai tirar da gente o nosso pior. Esse é o problema e é isso que eu estou trazendo aqui para a gente ficar alerta, tá? E aí a gente vai ver como é que a gente faz para sair desse negócio. Eu só estou primeiro falando os pontos importantes, porque a gente precisa olhar para isso com responsabilidade, tá? Então, olha só, a autocrítica, então, ela nasce de uma não aceitação do que nós somos. É a vergonha do Adão e Eva quando eles saem do paraíso. Quando eles saem do paraíso, quando eles caem do paraíso, eles olham que eles estão nus, sentem vergonha. O estar nu é estar, tipo, se você se comparar a Deus, Deus é sabedoria pura, então nós somos o quê? Burros, né? Deus é o máximo, nós somos o quê? Um nada, né? Então, quer dizer, como Adão e Eva se comparam a Deus, eles se sentem desamparados, se sentem desprotegidos, eles se sentem sem recurso nenhum perante aquele ser que é muito maior, né? Por isso sentem vergonha, né? E se cobrem. Então, eles não aceitam a eles mesmos, ok? Esse é um traço humano. Por isso que um dos mandamentos também é a gente aprender a se amar e se aceitar como nós somos, com as dificuldades que a gente tem. Se eu manco de uma perna, eu tenho que me aceitar assim, tá? Se eu tenho um problema, que nem meu pai, ele tem o vitiligo, né? E para ele foi muito difícil no começo lidar com as manchas na pele, porque é bem na cara e as pessoas ficam olhando, né? E as pessoas querem perguntar por que a pessoa está com a mancha, né? Então, às vezes a gente tem um problema lá, bem na cara, assim, né? E pronto. E se a gente não aceitar que a vida é muito mais do que uma mancha na cara, nós vamos virar o quê? A mancha. Aí onde eu vou, eu sou a mancha, quer dizer, a mancha chega antes de mim. Então, ela permeia todas as minhas relações. Então, isso é muito ruim. Né? Quando a gente vê que uma deficiência, que a gente considera uma deficiência, às vezes para os outros não estão nem aí, porque eu vou te falar, cada ser humano está com seus problemas, todo mundo tem um monte de problema para resolver, ninguém está olhando o teu. Sabe, a gente tem que parar com essa coisa de achar que as pessoas estão olhando para a gente. Ninguém olha para a gente, é bobagem. Está todo mundo olhando para o seu próprio umbigo. Todo mundo cheio de problema para resolver. Ninguém está olhando para a gente, não. Ninguém nem quer saber da nossa vida, entendeu? Né? As pessoas têm mais o que fazer. Então, assim, se a gente começar a perceber que nós não somos lá tudo aquilo, que o mundo não gira à nossa volta, que não está todo mundo reparando em mim, ninguém repara na gente, não. E quando a gente tira a foto que o braço fica gordo, ninguém olha isso, eu te garanto, entendeu? É a gente só que olha e se põe para baixo. Tá. Estou perguntando se a live vai ficar aqui no YouTube, vai ficar no YouTube, tá? Olha só. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que trabalhar essa nossa aceitação e entender que a nossa vida ela é muito mais do que essas bobagens que a gente dá foco. Então, olha, foi feita uma pesquisa, eu não sei se vocês viram esse experimento, passou até no Fantástico uma época, que era o seguinte, os cientistas colocaram 2 times de basquete, um de camisa branca e outro de camisa vermelha. E aí eles pediram para as pessoas contarem quantas vezes o pessoal da camisa vermelha passava a bola para o time deles, fazia passe de bola. Aí o pessoal contava com foco na bola. Só que no meio da jogada aparecia um gorila
Não sei se vocês já viram isso. Aparece o gorila dança lá no meio de todo mundo e ninguém vê o gorila. Então a pessoa fica tão de olho na bola que ela não enxerga o gorila. E esse é um fenômeno que a gente tem que entender que é muito humano. Os nossos olhos, eles não conseguem enxergar tudo. A gente tem uma visão extremamente limitada e ele custa muito para o nosso cérebro. Para você processar uma imagem como essa que a gente está vendo aqui, ele precisa de muita energia, muito neurônio funcionando. Então, o que o nosso cérebro faz? Ele vai economizar energia. Ele vai olhar só um foco. O restante que está aqui, ó, o que está aqui na periferia, eu não enxergo. E é por isso que às vezes você está de olho na tela e tem coisa acontecendo na tela que você não enxerga, tá? A Thalita tá falando que ela viu o vídeo do eu já vi o vídeo e não vi o gorila. Isso mesmo, você viu por quê? Porque você ficou de olho na bola. E o gorila estava lá, e às vezes a tela é desse tamanho, você só tem esse campo de visão e mesmo assim você não enxerga. Né? Então, isso acontece com a gente quando a gente começa a olhar para os nossos defeitos, tá? Quando a gente começa a focar os nossos defeitos, o nosso defeito ele salta aos nossos olhos, ele fica desse tamanho, ele vira um monstro, ok? Então, um dos problemas da autocrítica é esse. A gente pega o nosso ponto negativo, transforma ele, dá foco nele, e ele se transforma em algo imenso, tá? É tão imenso que ele se torna um bicho-papão. Aí a gente não consegue mais, a gente se apequena perto do nosso problema, tá certo? Tá? Então, vamos ver o que a gente pode fazer, então, para a gente poder sair desses ciclos de sabotagem, tá? Gente, você sabe que eu tenho um problema sério de ler ao mesmo tempo que eu estou falando aqui, né? Deixa eu ver aqui, Fran falando, obrigada, você tem me ajudado. Obrigada, linda. Tinha depressão e baixa autoestima. Que bom que tá saindo, viu, gente? Porque às vezes a gente acha que está com depressão e sabe que a gente está com tristeza só. E tristeza é normal, não é depressão. E tem muita gente confundindo e já pedindo remédio. Esses remédios viciam, gente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de chamar toda tristeza de depressão. Depressão é um quadro sério, mas você precisa de tempo para investigar. Pelo menos alguns meses aí para você fechar um diagnóstico de depressão. Tá bem? Não é uma tristezinha. Ah, Mari, você gostou do microfone? Eu tô gravando aqui para fazer podcast também. Então, assim, não é porque você tá tristinho, porque, claro, tá todo mundo numa situação que não tá das melhores, tá? Então, é natural que, às vezes, a gente fique cansado. É natural que a gente chore. É natural que tem hora que a gente fala, ai, meu... Pô, tô cansada, entendeu? Porque é muita pressão. Então, nós somos humanos. Então, assim, é natural que a gente fique chateado de vez em quando e isso não é depressão. Isso a gente precisa honrar, as nossas lágrimas. As nossas lágrimas, elas lavam a nossa alma, elas dão leveza, elas permitem que a gente renove, sabe? Que a gente fala, ai, sabe... Lavei minha alma, sabe? Tirei aquilo, tá? Então, assim, é bom. Isso não é depressão, tá bem? Não vai se enfiar com remédio um monte, não, porque depois, para tirar, meus amigos, tem várias pesquisas aí que estão mostrando que está viciando, né? Esses remedinhos e depois a pessoa não consegue sair desse problema, tá? Então, vamos lá. Algumas outras questões podem fazer com que a gente fique com esse problema aí de autocrítica. Às vezes, pais críticos demais. Né? Os pais sempre querem o nosso bem. Então, às vezes, a gente entende, né, que a gente só pode ser alguém se a gente for o melhor. E, às vezes, eu não quero culpar pais, porque os pais eles sempre fazem o melhor deles e às vezes eles não tiveram curso de ser pais, tá? E às vezes tem pais e mães que não têm vocação para ser pais e mães e erram mesmo, mas são seres humanos. Então, o problema não é o pai e a mãe ruim que a gente teve, por acaso, mas o que a gente vai fazer a partir disso? Tá? Por isso que é importante que a gente também assuma
que a vida às vezes não foi tão boa com a gente, mas tudo bem. Eu vou viver mesmo assim, eu vou fazer o meu melhor, eu vou quebrar ciclos de maus tratos ou ciclos de agressão verbal, tá? Então, eu sei que é a realidade de muita gente também, mas a gente não pode se vitimizar. Não é só porque eu tive pai e mãe que foi exigente demais, que me cobrou demais, que me colocou muito para baixo, que eu tenho que ficar assim o resto da vida. Não, não tenho. Tá? Desde perguntando assim, desânimo sem coragem para nada é depressão? Olha, desde se ficar muito tempo, sim. Mas eu vou te falar, é possível a gente sair, sabe como? Sai um pouco de casa, olha o sol, sabe? Conversa com pessoas que são mais positivas e se força a sair da cama. Primeiro você levanta da cama, depois você vai ver o que é o resto. Primeiro, faz um pouquinho de cada vez, que são as dicas que eu vou dar aqui, tá bem? Então, olha só, o primeiro ponto aqui, gente, é a gente dar um pouquinho de adeus para o nosso orgulho, tá bom? É a gente reconhecer que nós somos orgulhosos e que o nosso orgulho está mascarando uma insegurança minha. Só que o problema do orgulho é que ele me causa esse rancor dentro de mim e ele leva à arrogância. A arrogância, assim, é aquela pessoa que é meio nariz empinado, mas no fundo a pessoa nariz empinado, ela é muito insegura. Então ela precisa se manter as pessoas à distância, porque assim as pessoas não chegam muito perto e as pessoas muito próximas começam a enxergar, né, o que nós somos de verdade, tá? Estou perguntando aqui se passar o dia todo de pijama é depressão. Não, você só precisa trocar de roupa. Troca de roupa. Não fica de pijama, não. Tá? Mas não dá para você fazer um diagnóstico de depressão só porque fica de pijama o dia todo. Não é, isso é um hábito, tá bom? A André perguntando, Andrese, por me cobrar muito, entendi esse nível de cobrança. Estendi o nível de cobrança para o meu filho. E isso acabou atrapalhando ele nos estudos, efeito reverso. Fiz terapia e hoje estudar com ele é um momento de prazer. Que lindo, amei. Amei. É isso mesmo. Olha só o ciclo, né? Às vezes a gente tem pais que cobram demais, a gente se torna autocrítico, depois a gente fica cobrando demais os filhos, jogando a nossa frustração em cima das crianças. Aí a criança também fica naquela neurose porque tem que tirar 10, fica tão nervoso que chega na prova, fica nervoso e pensa, vou errar, e erra mesmo, entendeu? Então a gente vai replicando esses ciclos aí que não são bacanas, tá? Bom, como que a gente faz, então, para se livrar disso? Em primeiro lugar, a gente vai trabalhar a humildade, é reconhecer que nós temos a nossa falha, mas que a vida é muito mais do que isso e que que tudo bem, todo mundo tem defeito. E tá tudo bem. É só você começar a parar de se criticar, você vai aceitar melhor as outras pessoas. Porque você vai ver, eu tenho esse defeito, mas o fulano tem aquele, o ciclano tem aquele. E tudo bem, nós somos um bando de defeituosos e tá tudo bem, porque nos defeitos nós somos iguais, tá certo? Beleza. Aí depois a gente vai parar de se comparar com a outra pessoa. A gente vai se comparar com quem? Com a gente mesmo, no dia de ontem. Então você vai começar a fazer uma negociação com você mesmo, do tipo, cara, olha para a tua vida agora, olha para ela agora. Que área da vida você acha que poderia melhorar agora? Olha a relação de você com seus filhos, com seus cônjuges, com seus namorados, namoradas, com o seu trabalho. O que você pode fazer hoje em termos de ação? Por exemplo, se você tem problemas com seu filho ou com sua filha, pensa, será que se você falar num tom de voz diferente, agora com ela ou com ele, melhora a relação? Será que se você for um pouco mais paciente, será que se você for um pouco mais tolerante, ajuda ou não ajuda? Ou um pouco mais assertivo, um pouco mais, sei lá, incisivo em algumas questões? O que você pode fazer agora para melhorar a sua relação com seus filhos, por exemplo? Aí você vai olhar para o teu cônjuge e vai falar assim, cara, o que eu posso fazer de melhor aqui para o meu casamento? Se eu fizer um chazinho agora e oferecer para o meu marido ou para minha esposa, será que isso vai ajudar o nosso relacionamento? Pronto, então faça, tá? Faz uma coisinha, não queira fazer um mundo,
tá bem? Porque querer fazer o mundo é demais, fica muito pesado o fardo. E Jesus já diz que o fardo tem que ser leve e o jugo suave. Então as parcerias têm que ser legal e esse é o jugo, suave, andar com gente assim que traz harmonia. E o fardo tem que ser leve, quer dizer, eu não posso me sobrecarregar demais para a vida ficar pesada demais. Eu posso fazer um chazinho hoje, eu posso fazer um pratinho bacana amanhã, né? Uma comidinha que a pessoa gosta, coisa simples. Mas faz um pouquinho cada dia para que você seja uma pessoa melhor a cada dia. E no trabalho? O que você pode fazer melhor? Tá? Você pode se organizar mais? Então faça isso. Pega um ponto e arruma aquele pontinho só. É desse jeito que a gente vai trabalhar para minimizar a nossa autocrítica, tá bem? Depois você vai tirar o erro, né? O pecado. O que é o pecado? A palavra pecado significa errar o alvo. O que é errar o alvo? É você focar naquilo que não interessa, que são os seus defeitos. Então, você vai focar o objetivo que você deseja. Então, ao invés de você focar o que você faz mal, você vai focar o resultado. Então, no caso do relacionamento com seus familiares, qual é o objetivo com eles? É ter paz e harmonia? Então, você vai imaginar aquilo. Olha, como é que eu faço para ter um relacionamento melhor com os meus familiares? Como é que eu faço para chegar nesse objetivo e aumentar meu faturamento, por exemplo, com os meus clientes? Então, você vai focar aonde? No alvo. No alvo final. Você está no ponto A e você precisa ir para o ponto B. Não se perca no meio do caminho. Vamos supor que você abriu uma empresa e você precisa aumentar o faturamento agora. Se você ficar olhando para o que você faz de ruim, isso não vai ajudar você a aumentar teu faturamento. O que vai aumentar teu faturamento é você olhar o resultado que você deseja e abrir a tua mente para ter ideias diferentes, pesquisar o que as outras pessoas estão fazendo. É isso, é vendo o que vai te levar para um resultado positivo. Se criticar demais, não vai te fazer chegar no resultado. Ao contrário, ele vai colocar você mais para baixo ainda e você vai acabar desistindo e se sentindo frustrado, tá? E aí você vai negociar com você mesmo o que você pode fazer a partir de hoje para você chegar naquele resultado, tá? E para de ser tirano com você mesmo. Então pensa sempre naquele chefe chato que sempre exige de você, que fica te sugando, parece um sanguessuga, que é um vampiro, que suga a tua alma, que por mais que você faça, nunca está satisfeita, aquela pessoa chata. Então, não seja essa pessoa com você mesma. Não sugue a sua própria energia. Seja bacana, seja uma companhia legal para você passar o dia, tá? Então, a pessoa que é crítica demais, ela é chata. Ela é chata porque o tempo todo ela só enxerga o negativo, ela te põe para baixo o tempo todo, você mesma, né? Então ela fica assim, ai como você é burro, ai como você não sabe, ai como você faz errado, ai como outra pessoa faz melhor e você faz ruim, quer dizer, sempre te põe para baixo, tá? Então seja para você uma companhia bacana, porque afinal de contas você vai ter que conviver com você mesma a vida inteira. Tem gente que é amarga e a pessoa fala assim para mim, ai, Meire, como que você aguenta falar com aquela pessoa? Aí eu falo, mas eu falo com ela tão pouco, né? 5 minutos. E ela que tem que se aguentar 24 horas. Dá dó, né? Daquela pessoa que amarga demais. Deixa eu ver, André perguntando assim, e por eu me cobrar... Ah, não, isso aqui eu já li. Eu passo isso já há 12 anos, hoje eu estou em crise, sem ver graça em nada. O que eu posso fazer para melhor, né? Tomo medicação e hoje meu psiquiatra pediu para eu tomar Rivotril. Amiga, se você já está sendo medicada, tá? Eu acho que por isso que os psiquiatras, eles falam para você também fazer terapia. Porque os remédios, eles vão ajudar você a viver o teu dia a dia, levantar da cama, tomar banho, sabe, se cuidar um pouco. Mas eles deixam a tua mente um pouco assim, sabe, meio adormecida? E você precisa saber qual é a causa, o que gera isso, o que está gerando esses pensamentos negativos que estão dando manutenção para essa depressão. Alguma coisa está mantendo esse comportamento.
tá? Então, assim, não é o remédio que cura. O remédio, ele te ajuda, ele é uma muleta. Mas ninguém nasceu para ficar com muleta o resto da vida, tá certo? Uma hora a gente tem que aprender a andar sozinho. Então, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, que é conhecendo um pouco mais a nossa psique, é importante. Para você saber que você também é responsável pela sua cura. Então, em primeiro lugar, você tem que saber querer. Você tem que querer se curar. Depois tem que ter um esforço. O mérito vai ser seu, mas o esforço também é seu, a responsabilidade é sua, tá? Porque afinal de contas a depressão está onde? Está em você, tá? Então assim, levantar todo dia, começar a pensar positivo, você mesma produzindo mais serotonina, dorme direito, dorme no horário correto, acorda cedo, tira o pijama de manhã, então assim, faz uma rotina saudável, coma saudável, tá? E com o tempo você vai ver que o teu corpo vai produzir o que o medicamento está fazendo hoje para você, tá? E assim você começa a fazer o desmame junto lá com o psiquiatra, tá? Porque ninguém nasceu para depender de remédio a vida inteira, ok? Então tenha assim essa iniciativa, tenha essa esperança, você pode, eu tenho certeza que a gente pode sair disso, tá? Então vamos lá. Outra dica aqui, ó. Faça um exercício, assim, vamos supor que você tenha muito medo de errar, que você tenha muito medo de passar vergonha na frente dos outros, e isso está te impedindo. O que você vai fazer? Olha um exercício bacana. Você vai chegar num determinado momento do dia e você vai fazer o exercício que é o exercício de você ir até o fim no teu medo. Então, vamos supor que você tenha que fazer uma apresentação e que você tem muito medo da crítica dos outros. E que você acha que você vai morrer por causa da crítica dos outros. Vamos supor que sua fantasia seja essa. O que você vai fazer? Você vai imaginar que você está fazendo essa apresentação e que tudo aquilo que você tem medo vai acontecer. Começa a acontecer. Então você fecha os olhos, cria a imagem, aí você vai vendo assim, vai levantar alguém e perguntar uma coisa que eu não sei. E aí você sente aquele calor, aquela vergonha, o coração palpitando, aquele mal-estar, aquele enjoo, você vai sentindo tudo isso, mas continua o pensamento, vai até o fim do pensamento, não desiste dele. E aí vamos supor que a pessoa levantou, fez uma pergunta, você não sabia, todos começaram a rir da sua cara. Então imagina todo mundo rindo da sua cara. E aí você vai sentindo aquele mal-estar, aquela coisa, você sai da apresentação, chora e tal. Então continua o pensamento, continua a fantasia, tá? Você vai ver que no final desse experimento com você mesma, primeiro que você não morreu. E depois você se torna, a nossa mente, assim, ela não consegue distinguir o que é fantasia e o que é realidade, tá? Quando você já passou por essa situação, você simulou essa situação na tua mente, ela fica menos aversiva. Parece que, isso aqui eu já passei mó vergonha, mas sobrevivi. Eu acho que todo mundo aqui que está assistindo já deve ter passado uma puta vergonha na vida. Eu já passei, assim, vários vexames, vários vexames. Então, assim, já caí no palco trocentas vezes, já errei, não sabia responder pergunta em entrevista, entrevista de jornal, de TV, de coisa assim, sabe? Aquela assim, né, que tem trocentos ninguém assistindo e você não sabe, eu não sei responder, né? Aquela coisa que todo mundo tem medo. Já passei vários tipos de vergonha, né? E sobrevivi a todas elas, né? Então, assim, você vai ficando mais forte por conta das vergonhas que você vai passando. E quando você fantasia essa vergonha na tua mente e vai até o final, você vai vendo que você sobrevive a ela. Então, você vai ficando menos medroso, tá? Você vai se fortalecendo no medo. Então, esse é um exercício bacana para quem tem muito medo de errar. Tá? Que mais? Deixa eu ver, Sérgio perguntando aqui, ó. Hoje eu fiz a orientação do gorila. Foi incrível, me senti outra pessoa com coragem. Gente, a do gorila foi a dica que eu deixei lá no Instagram, no IGTV, que é você bater aqui, ó, no osso externo, que você estimula o timo, que dá a sensação de mais coragem. Isso funciona mesmo, tá? E colocar a cabeça para cima, produzir serotonina, tá? Vamos lá. Outra coisa
é uma regrinha chamada regra de Pareto. É uma regrinha que veio da economia, mas ela pode ser aplicada em qualquer área, principalmente da produtividade, que tem a regrinha dos 20% e 80%. Então, eles dizem o seguinte, que 80% da riqueza do mundo está nas mãos de 20% da população, por exemplo. Essa é a regrinha lá, né? Então, tudo tem essa proporcionalidade. E 20% daquilo que a gente executa no dia, ela realmente vai dar um impacto no desempenho total do dia. Então, 80% daquilo que você faz não é tão importante. Então, se você focar nas atividades que realmente dão resultado e você, aos pouquinhos, trabalhando essa prática do dia a dia, negociando, então você vai pegar vários âmbitos da tua vida. Na sua família, o que você pode melhorar? Na sua vida financeira, o que eu posso melhorar para a minha vida financeira hoje? O que eu posso deixar de comprar? Eu posso deixar de gastar num cafezinho na padaria? O que eu posso fazer? Então, vai fazendo pequenos gestos em cada área da vida, no seu trabalho, na sua saúde. Por exemplo, o que eu posso fazer hoje, agora, para minha saúde ficar melhor? Tá? Então, resiste a um docinho, resiste a alguma outra coisa, tá? Então, faça pequenos gestos. É assim que a gente vai lidando com essa autocobrança, porque o teu foco deixa de ser o teu ponto negativo e ele passa a ser o quê? O resultado daquilo que você quer. E o nosso foco tem que ser um resultado, porque é assim que a nossa mente funciona. Eu tenho que lembrar sempre daquilo que eu quero. Essa é a motivação, tá? Deixa eu ver aqui. Rir dos próprios erros faz bem, faz muito bem. Menina, eu dou muita risada, cara, comigo mesma, que eu e meu filho, às vezes eu fico gravando aqui, né, e eu dou vários errados aqui, aí a gente fica rindo. Mas é legal mesmo, viu? Tem que rir. Como tirar a autocobrança, porque se torna um vício acumulado. É com tudo isso que eu estou falando, Juju. Você vai fazendo esses pequenos gestos, tá? Que vai ficando cada vez melhor. Ai, Rosileide, eu tinha visto que você escreveu alguma coisa aqui que eu não estou achando mais. Tive depressão, tomei remédio, depende muito mais da gente. Isso mesmo, depende muito mais da gente. Medo de sair de casa. Tem uma coisa chamada síndrome da cabana, que a gente que está com medo de sair de casa agora, depois desse tempo todo de internação aí em casa. Faz o seguinte, você está com medo de sair sozinho, chama alguém para ir com você até o mercado, tá? Mas não fica em casa não, ok? Senão vai piorando, tá? Deixa eu ver, eu não estou achando mais, a Roseli tinha passado alguma coisa. A Maristela falando, eu sou muito exigente comigo, com meus funcionários, nosso faturamento está muito bom, eu tenho ficado mais tempo na empresa para dar conta das minhas atribuições e meus funcionários estão desgastados. Então, Maristela, você vê, né, que às vezes a cobrança demais, ela sufoca todo mundo, tá? Até mesmo os relacionamentos amorosos. Então, encontrar essa regra, né, esse equilíbrio, é um aprendizado, tá? O líder, ele tem que puxar e empurrar. Então, assim, tem hora que a gente empurra, né? A gente puxa, vamos lá, galera, e tal, né? E tem hora que a gente tem que dar o suporte, ok? Então, a gente tem que ter um pouco dessa inteligência emocional, de perceber a necessidade do outro e elogiar um pouco aqui e cobrar um pouco ali. Por exemplo, olha, eu sei que você pode mais. E dar suporte para a pessoa. Você joga o desafio, mas você fica lá do ladinho, para a pessoa não ficar com medo de errar. Tá? 80% dos resultados geralmente vem de 20% das ações. Perfeito. É isso aí. Tá? Foco, determinação e conhecimento, isso. Verdade, precisamos ser mais flexíveis. Exatamente. Tenho medo de dirigir, fico imaginando logo que vai acontecer um acidente. Entendeu o seu problema aqui, amiga? O teu foco está no acidente, não está no lugar onde você tem que chegar. Quando você vai dirigir, você tem que pensar na meta, onde você quer chegar. Você não tem que ficar pensando no acidente, porque daí senão isso vira a sua meta. Aí realmente dá um acidente,
tá? Muitas pessoas que têm medo de dirigir e batem o carro é por causa disso, fica pensando, vai bater, aí bate, lógico, porque o tempo todo você está jogando na tua mente a informação. É igual a pessoa que vai fazer uma apresentação e fala, vai dar branco, e dá o branco. Por quê? Porque você já determinou que vai dar o branco, tá? Então, o foco é no resultado, isso mesmo. Nunca nas suas deficiências, é sempre no resultado. Tenho medo da morte, não da minha filha, que é deficiente, e da mãe. É natural que a gente tenha medo, né? O medo da morte, tá? É natural, tá? Agora, não está na nossa mão. Vamos lá trabalhar nossa humildade. Vida e morte está na mão de Deus. Ok? Então, assim, por mais que você se cuide, por mais que você coma direitinho, que você seja bom com as pessoas, ninguém está isento de morrer. Ok? E isso está na mão de Deus. Porque tem gente que está quase lá com o pé na cova e não morre. E tem gente que está super bem e morre do nada, pof. Entendeu? Então, assim, cara, por isso que existe a morte, é para lembrar que a gente tem vida. Para a gente viver bem todo dia, com alegria, sabe, independente, se você está com dinheiro, sem dinheiro, se você está doente ou saudável, mas tu está vivo, sabe, essa é uma grande bênção, e a gente não percebe o quão rico é a gente poder estar aqui, o privilégio de estar vivo, espiritualmente falando, é uma grande oportunidade a gente estar aqui, tem tanta alma aí querendo encarnar, entendeu, e a gente está aqui, pegamos um corpo aí, estamos numa super oportunidade, cara, e a gente não está aproveitando, né? Tá bem? Então, gente, olha só, quero lembrar também vocês que tem um grupo no Telegram. Quem não faz parte do grupo do Telegram, entra lá. Toda segunda-feira eu deixo ele aberto para a gente poder colocar as perguntas. Muitas coisas eu respondo por lá mesmo. As outras perguntas eu lanço no meu canal do YouTube, que é o Meire Camia. O grupo no Telegram chama Meire Camia Ser Sucesso. É só você baixar o aplicativo gratuito e buscar o Meire Camia Ser Sucesso. E também, gente, lembrando da mentoria. A mentoria está maravilhosa, o processo, mesmo para trabalhar questões pessoais. Se você está aí se separando, se você está querendo renovar a tua vida profissional, se você está querendo melhorar a sua autocobrança e tudo mais, tudo isso dá para trabalhar e o processo é bem rápido e é super potente, viu? Gente, então se você quiser saber mais sobre a mentoria, manda lá no e-mail atendimento@meiricamia.com e a gente vai te passar as informações direitinho, tá legal? Pessoal, eu quero agradecer super, assim, a participação de vocês nas enquetes, tá? Super mesmo agradecer, é uma alegria, de verdade, coração tá aqui com vocês, agradecer o tempo de vocês, que é sagrado e eu respeito, e eu quero que vocês saibam que toda vez que eu entro numa live, gente, eu entro sempre com pode participar da mentoria, tem que mandar o e-mail, tá, meu amor? atendimento@meiricamia.com. E toda vez que eu monto uma live, eu realmente estudo e trago o melhor aqui para todo mundo, tá bom? Então é isso, gente, namastê. Semana que vem eu estarei aqui. Eu sei que vai estar todo mundo meio corrido, com o Natal, essas coisas todas, mas eu estarei aqui para vocês, ok, gente? Foi muito bom estar com vocês. Um beijo no coração, que Deus abençoe. Façam as meditações, foco no resultado, para de se cobrar e ser tirano, tá legal? Tchau, gente, super obrigada. Obrigada, Maristela, Elisângela, Nice, Tânia. Brigadíssima, viu? Fiquem com Deus. Grande beijo. Vampegos! Um beijo! Tchau, gente!